Olá, vamos então conversar agora sobre o Mercúrio na casa 7. Bom, casa 7, então, é a casa de Vênus, é a casa de Libra. Eu trouxe aqui um Mercúrio em Câncer como exemplo na 7 e também um Mercúrio em Escorpião. O Mercúrio na casa 7, ele vai falar sobre pessoas com muita sensibilidade para escutar o outro. Se vocês voltarem lá no vídeo sobre o Mercúrio de casa 1, lá eu já falei um pouquinho desse contraste entre o Mercúrio na 1 e o Mercúrio na 7. E eu vou retomar ele agora porque ele é importante. O Mercúrio na casa 1, a pessoa ela vai prestar atenção no outro para voltar, para que esse outro volte a atenção para ela. Né? Então, Mercúrio na 1, eu quero que a minha mensagem seja escutada pelo outro, então eu vou prestar atenção no outro para poder criar um ambiente que esse outro preste atenção em mim. É isso, essa é a função do Mercúrio na 1. O Mercúrio na 7, não. Ele também presta atenção no outro, mas ele presta atenção no outro por isso mesmo. Não é para voltar a atenção para ele. Ele é o Mercúrio na 7 é uma pessoa de escuta. É uma pessoa de escuta. São pessoas assim que, quando tu conversa com uma pessoa de Mercúrio de casa 7, tu se sente assim, tu se sente escutado, tu se sente compreendido, tu se sente amparado por aquela pessoa. E é interessante porque a casa 7, e falei um pouquinho também aqui do contraste com a casa 4 lá no vídeo do Mercúrio de casa 4, porque o Mercúrio de casa 4 ele também tem uma sensibilidade muito grande ao outro, mas é diferente. A casa 7 ela não é uma casa de água, ela não é uma casa emocional. Então, por mais que às vezes a gente possa até dizer, nossa, eu sei como você se sente. O Mercúrio de casa 7, ele seria, se a gente fosse falar literalmente, a habilidade dele seria: eu sei como você pensa, eu sei como você raciocina, eu sei como você, talvez assim, eu sei como você expressa aquilo que você sente. Não é sobre sentimento aqui, é como a pessoa expressa o sentimento, sabe? Então eu sei como você expressa isso, eu sei o raciocínio que está sendo feito para você chegar nessa conclusão. Então são pessoas incríveis assim para conversar sobre relacionamento, sabe? Para conversar sobre coisas assim sensíveis do dia a dia, da nossa vida. Mercúrio de casa 7 é Mercúrio no geral, claro, né? Mas eu sempre brinco que é um Mercúrio assim de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pessoas que trabalham com justiça, porque realmente assim, justiça bem no sentido de apaziguar, né? A casa 7 é a casa da paz. Ela é a casa da paz e ela é a casa da paz justamente porque ela interage com os dois lados das histórias, com os dois lados das histórias. Assim, é muito usual, muito, muito, muito mesmo. É muito frequente que pessoas com Mercúrio de casa 7 se percebam em situações em que elas escutam as duas versões de uma mesma história. Tem uma pessoa aqui de um lado que conta uma versão, e quando ela olha para o outro lado, tem uma outra pessoa contando uma outra versão daquela mesma história. E frequentemente ela passa por isso, e por isso ela tem tanto essa desenvoltura, e é uma desenvoltura, é uma habilidade aqui que a pessoa desenvolve de observar, perceber as linhas de raciocínio que estão sendo feitas, e muitas vezes é, não se chega a um veredito único ali. Ah, é essa a verdade aqui, ponto final. Às vezes sim. Casa 7 é a casa da justiça, né? Mas às vezes vai ser necessário entrar num consenso, né? Um lado cede um pouco, o outro também, porque senão o Mercúrio de casa 7, a pessoa realmente ela consegue, ela vai ter, talvez é a casa do zodíaco e o posicionamento mesmo, o Mercúrio, né? Que é o raciocínio.
é a percepção do raciocínio, é a maneira de expressão da pessoa. Ela realmente consegue é, enxergar os variados pontos de visão das histórias. E nunca tem só um, nunca tem só um. E é uma pessoa que ela de uma maneira ou de outra, ela vai cair em questões que envolvem justiça, que envolvem ética, porque ela pode se pegar em diversas situações assim que tá, mas e aí, qual que é o correto? Porque tem duas versões aqui, e qual que é o correto, né? Se eu tivesse assim que. E ela vai entrar, mesmo que dentro, apenas dentro da mente dela, ela vai entrar muito em lugar de juiz. São pessoas muito conselheiras, as pessoas gostam de pedir conselho para essa pessoa porque ela realmente escuta muito. Nesse caso aqui específico, o Mercúrio em Escorpião na 7 vai reforçar aquilo que eu vou falar agora, tá? Mas é qualquer Mercúrio, tá? Mas nesse caso aqui isso é mais intenso ainda. São pessoas que elas mais escutam do que falam. Tá? Então, o Mercúrio de casa 7, a vida pessoal aqui dessa pessoa, ela só é aberta de fato, assim, eu diria que ela só é aberta de fato num relacionamento a dois. Num relacionamento a dois. Porque o raciocínio dessa pessoa, o viés dessa pessoa é muito mais de observar conversas alheias. Não num sentido assim de realmente observar as versões das pessoas sobre determinados assuntos. E claro, ela vai ter o dela, ela vai ter a opinião dela, ela vai ter, mas nem sempre ela vai falar. Nem sempre ela vai falar. Ela vai falar lá dentro do relacionamento dela com a pessoa, com o cônjuge, tá? São pessoas aqui que a abertura mesmo aí do próprio raciocínio se dá muito mais com o outro, tá? É diferente aí de uma pessoa de Mercúrio de casa 4, por exemplo, que vai ter muito assim, vai ficar muito dentro de si e vai ficar nesse raciocínio e guarda tudo pra si e é isso. O Mercúrio de casa 7 não, ele necessita do outro. Ele necessita do outro, mas é isso, não é somente necessita do outro num sentido de escutar histórias dos outros. Sim, isso também faz parte, é constitutivo desse Mercúrio, ele se constitui nisso, é estrutural dele isso, esse viés de escuta, mas ele também precisa falar. Ele também precisa falar, porque a casa 7 é uma casa de ar, e Mercúrio é a comunicação, né? E aqui agora, para além, digamos, de um consultório terapêutico, né, de um psicólogo, algo nesse sentido, é alguém que precisa conversar com um outro que tenha confiança naquele outro, que se sinta numa aliança com aquele outro, porque a casa 7 é a casa das alianças. Eu me sinto confortável aqui com esse outro para conversar, para me abrir, para falar. E aqui a gente está falando de assuntos. É diferente do Mercúrio da 8, tá? Mercúrio da 8, aí a gente vai estar falando de coisas mais profundas. A casa 7 são as coisas de relacionamento diário, de cotidiano, né? De ter alguém para compartilhar, compartilhar a minha vida. Então, o Mercúrio de casa 7 ele funciona muito nesse compartilhamento com o outro, no compartilhamento com o outro. E esse outro alguém comprometido com ele, alguém que tem um compromisso de fato com ele. Tá? Aqui a gente não está falando de amigos, a gente está falando de relacionamento a dois mesmo, um relacionamento com uma outra pessoa, tá? Que é a casa dos relacionamentos. Então, Mercúrio de casa 7, assim, ele vai ter
o viés da escuta muito maior que o da fala. Aqui na Casão é o contrário. Aqui a gente tem muito mais um viés de fala do que de escuta. A escuta aqui ela é somente para dar ênfase na fala, para saber o que falar. Aqui não. Aqui não. Aqui eu escuto, 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 e aí talvez eu fale, mas talvez eu não fale. A depender da situação, da circunstância, do contexto, tá? E pessoas que buscam muito, falando de relacionamento, porque é a casa dos relacionamentos, né? Elas buscam realmente alguém que elas consigam conversar, que elas consigam falar, que elas consigam interagir, que elas consigam dialogar. Elas necessitam desse lugar, desse diálogo confiável. Elas precisam se sentir que elas estão num lugar seguro para que essas conversas aconteçam e ela possa cada vez mais reconhecer a própria mente. Ela se reconhece, reconhece o seu raciocínio, o seu mental no outro. E muito sim nas histórias do outro, na escuta do outro, mas é nesse outro também que ela precisa de espaço para ela poder expressar, e para ela poder falar, e para ela poder ir entendendo a si própria e como a sua própria mente funciona nesse relacionamento com o outro. É isso.